com pulga na cueca. Quem tem bicho em casa sabe. Os cuidados com a higiene do animal e do ambiente devem levar em conta o surgimento de uma ameaça tão comum e antiga quanto o próprio homem: as pulgas. Então, se você quer conhecer um pouco mais desse bichinho minúsculo que vive atazanando a vida do seu gato, cachorro ou qualquer animal peludo que você tem, é só se ajeitar em frente ao seu computador que o produtor de notícias Pulgas está começando. Pulgas são insetos que se desenvolvem na fase de ovo, larva, pupa e então temos os adultos. Comumente nós encontramos os adultos porque é a fase que parasita tanto animais quanto a gente, enquanto as fases de ovo, larva e pupa são encontradas no ambiente. Subindo no hospedeiro, no caso de um cachorro ou até mesmo na gente, ela insere o seu aparelho bucal e faz o repasto sanguíneo, sendo que algumas espécies de pulgas se alimentam também de tecidos. Uma vez feito o repasto sanguíneo e ocorrendo a cópula entre macho e fêmea, essas pulgas então liberam os ovos que caem no ambiente onde vão se desenvolver e então eclodirem as larvas. A pulga tem em média 5 milímetros de comprimento e é capaz de pular até 1 metro de distância. Em proporção de tamanho, isso é como um ser humano saltar um campo de futebol inteiro, de uma ponta a outra. Mas também existem aquelas pulgas que, ao invés de pular, resolvem ficar escondidinhas. Nem todas as espécies de pulgas são pulgas que apenas picam. Existem as pulgas penetrantes, como por exemplo o bicho de pé, que é uma pulga, ela penetra uma parte do seu corpo na pele do hospedeiro, como por exemplo no pé de seres humanos, e então vai se alimentando. À medida que ela se engurgita, ela começa a produzir ovos que são liberados no ambiente, eclodem as larvas e da mesma forma ocorre a muda para a fase adulta. E se você acha que pulga, carrapato e piolho é tudo a mesma coisa, Ralph explica que não. Para diferenciar pulga, piolho e carrapato, os três podem se alimentar de sangue. A diferença é que carrapatos se alimentam exclusivamente de sangue e eles na fase adulta possuem 4 pares de pernas, enquanto pulgas e piolhos, como são insetos, possuem 3 pares de pernas. Para diferenciar os insetos, então, pulga e piolho, a diferença é que as pulgas, elas em geral têm o terceiro par de pernas maior do que o segundo e o primeiro par de pernas e elas são achatadas lateralmente, enquanto os carrapatos, os piolhos, eles são achatados dorso-ventralmente. Essa daqui então é uma pulga do gênero Quitenocefálides, comum parasitando cães e gatos. Aqui nessa região anterior é possível ver então o aparelho bucal do tipo picador e os primeiros pares de pernas que são menores se comparados ao último par de perna, permitindo assim que essas pulgas elas se locomovam através do salto. E aqui na região posterior temos então a abertura por onde saem os ovos que são produzidos após a cópula. Esse daqui é um exemplo de uma pulga penetrante, ela está já engurgitada. Nesse lado aqui é o lado anterior, onde temos a cabeça e o tórax com as pernas. O aparelho bucal fica nessa região e toda essa parte branca aqui é o tórax, que é repleto então de alimento que vai ser convertido em ovos. Nessa parte posterior temos a abertura por onde ocorre a cópula e por onde são liberados os ovos. Na verdade, essa parte posterior é a parte que a gente mais vê no bicho de pé quando está fixado na pele do hospedeiro. Além de provocar incômodo pela picada e induzir a processos alérgicos, a pulga também pode transmitir vermes, parasitas sanguíneos e até doenças graves como a tifo e a peste bubônica. Então, para prevenir isso, é sempre bom procurar informações com profissionais. Primeiro, você tem que tratar o ambiente. Não adianta você tratar o animal se o ambiente está infestado. A fase da pupa é a fase mais resistente da pulga. Então, ela é muito difícil você combater as pulgas no ambiente. Então, assim, não há nada de desinfetantes que consiga matar essa fase.
Então, desinfeta o ambiente e coloca o repelente no animal.